Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Acomode-se, relaxe o corpo e fique bem confortável onde estiver, porque o conforto da sua alma a gente garante. Está no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação. Hoje uma aula de espiritualidade aplicável no cotidiano é o que você assistirá na palestra com o tema Como Viver Bem a Religião no Lar, com ele, o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Nós aprendemos que o lar deve ser realmente o paraíso, o local onde se expressa a vida de Deus. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Se dentro de casa os olhares estão apagados, as relações familiares vivem aos pedaços e todos apenas se suportam, não se assuste. É o momento ideal para você agir. Pegue dicas de como fazer isso agora na palestra Como Viver Bem a Religião no Lar. É o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado, você que assiste o programa Seitonoi na TV, muito obrigado por estar hoje conosco. Obrigado também e mando aqui um grande abraço a você que é mantenedor do programa Seitonoi na TV, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Pois é, hoje a pergunta para você é, como é que anda o seu lar, hein? Como é que é, um paraíso ou é um inferno? Na verdade, dentro da Seitonoi, nós aprendemos que o lar deve ser realmente o paraíso, o local onde se expressa a vida de Deus. Mas nem sempre é assim, não é verdade? Muitas vezes o nosso lar está cometido de muitos problemas, disputas entre o marido e a mulher, são filhos, enfim. Que tal hoje estudarmos então como tornar o nosso lar um paraíso, como viver realmente a religião no nosso lar? Ótimo, eu vou usar para isso o livro A Verdade da Vida, volume 14. E vou aproveitar aqui já para abrir na página 93, no capítulo 6, e começar com algo que eu acho muito importante dentro do ensinamento da Seitonoi. Segundo a ética da Seitonoi, diz aqui o professor Masaharu Taniguchi, o amor é uma arte do sentimento, bela e delicada. E sendo o amor uma arte do sentimento, é verdade que não devemos estragá-lo com interferências de elementos impuros. Se amamos, devemos amar com toda a pureza da alma. Por que será que nós vamos tratar do assunto lar e viver a religião no lar, se nós estamos justamente a falar aqui sobre a ética da Seitonoi, que diz que o amor é uma arte do sentimento? Porque justamente quando nós pensamos em religião, já vem a imagem na nossa mente, na nossa cultura, que nós devemos viver a religião num determinado templo, numa determinada igreja, num determinado local específico. Mas essa não é a visão da Seitonoi, porque nós acreditamos que a religião, ela serve justamente para que cada um de nós, seres humanos, expressemos aquilo que nós temos melhor de dentro de nós. Ou seja, a religião justamente serve para nos lembrar, em primeiro lugar, da nossa filiação. Isso significa que nós somos, em primeiro lugar, filhos de Deus. E como é que nós estamos cuidando deste Filho de Deus? Aí é que vem o nosso lar, aí é que vem a oportunidade de vivermos a religião
no lugar muito apropriado, que é justamente o nosso lar. Não significa que nós vamos transformar o lar simplesmente numa questão assim de local onde nós vamos rezar, reunir a família para fazer orações. Isso também é importante. Mas, na verdade, expressar a religião no lar é expressar aquilo que os profetas, aqueles que vieram passar os ensinamentos religiosos, pediram a nós. Por exemplo, amar. Eu não conheço nenhuma religião, uma religião séria, que não ensine o ser humano a amar. E quer um local melhor para que você expresse esse sentimento do que no seu lar? Ora, veja bem, se nós desejamos construir uma sociedade harmoniosa, uma sociedade na qual nós nos amemos, nós temos que começar justamente a viver este amor no nosso lar. Significa viver a religião no nosso lar. Por isso que é bom a gente se perguntar, né? O meu lar realmente é um local onde eu expresso verdadeiramente a minha personalidade de filho de Deus? Ou é o local onde o marido, ou eu e a minha esposa e eu estamos sempre em disputa com o nosso ego, dizendo, não, quem é o melhor, quem sabe mais, quem manda mais? Então, obviamente, este lar não vai ser um lar que nós podemos considerar um lar religioso, segundo o ensinamento da Seichonoye. Portanto, religião deve ser vivida realmente no lar, porque é o local onde nós podemos expressar mais dignamente toda essa nossa capacidade, o nosso amor, o nosso sentimento de filhos de Deus. Vamos continuar aqui no livro, dizendo então, diz o professor Masaru Taniguchi, do mesmo modo, se amamos, devemos nos esforçar para que nosso amor tenha a expressão mais apurada possível. Olha que interessante, para que o nosso amor tenha a expressão mais apurada possível. Bom, isso significa que, na verdade, o amor também exige esforço. Muitas vezes a gente assiste filmes belíssimos, românticos, em que as pessoas se amam, demonstram sua paixão pelo outro, mas na realidade, no dia a dia, muitas vezes a gente entra naquele cotidiano, e nesse cotidiano nós vamos deixando de expressar esse amor, ou melhor ainda dizendo, né, deixando de nos esforçar para expressar este amor. É aí que nós dizemos que, então, a religião no sentido de religar a Deus, de religar ao sagrado, começa a se afastar do lar desta pessoa. Eu quero, então, fazer aqui um parênteses. Se você pensa, assim, na verdade, como religião, como algo que religa você a Deus, nós podemos pensar também como algo de expressão do sagrado. Então, no seu lar, tudo que está à sua volta é sagrado. Tudo aquilo que está ao seu redor, dentro do seu lar, pode ser a casa mais humilde que exista. Você pode morar num lar muito pobrezinho. Não interessa. Se você olhar as coisas que você tem ao seu redor e tentar entender que essas coisas são, para você, o sagrado, você vai estar vivendo a religião no seu lar. Então, quando eu falo em esforçar-se, ou quando o professor Masaru Taniguchi diz aqui, esforce-se para expressar o amor, ele está justamente dizendo quando nós entramos no nosso lar e vimos uma determinada rotina. O papai chega em casa, ou a mamãe chega em casa, se você tem filhos ou filhas, às vezes o filho vai exigir alguma coisa de você, quer um carinho, quer uma atenção, e logo já vem todo aquele cansaço do dia a dia, você está a fim de espairecer, tua cabeça está em outro lugar, e aquilo acaba se tornando um incômodo para você. Que devia ser uma alegria, torna-se um incômodo. Muitas vezes você chega no seu lar e se isola, vai lá para o seu canto, não compartilha com a sua família, por exemplo, um momento. Quantas e quantas famílias hoje, por exemplo, perderam o hábito de quando o casal chega em casa, o papai, a mamãe, sentam para almoçar ou sentam para jantar juntos e compartilham as coisas do seu dia a dia. Será que isto é realmente viver a religião no lar? Pois não é. Uma coisa tão simples, né? E segundo a ótica da Seichonoye, sim. Você sentar na sua casa, junto com a sua família, almoçar ou jantar, trocar ideias alegres com a sua família, dentro do seu ambiente, num jantar, por exemplo, sim. Isto significa viver a religião no seu lar. E aí, aproveitando aquele momento que você tem com a sua família, por exemplo, você pergunta para o seu filho, para a sua filha, ou para a esposa, ou a esposa para o marido, como é que foi o seu dia de hoje? E ouve com paciência como é que foi o dia de hoje, mesmo se houver algumas reclamações, ouve com conselhos e aí você cria um ambiente de troca dentro da família. Isto realmente é a expressão do amor.
Eu vejo em muitos lares, por exemplo, as pessoas chegam correndo, sentam, já vão direto para uma televisão, ou já começam a comer, né, a comida diante da televisão, as crianças correndo para um lado e para o outro, fazendo aquela bagunça, e diz, não, mas essas crianças não me obedecem. Aí a mulher já começa a virar para o marido e diz, mas você também não toma nenhuma atitude, mas eu trabalhei o dia inteiro, você chegou antes de mim. Pronto, aí virou uma verdadeira bagunça. Aliás, eu estava lembrando que de vez em quando assisto esses programas aí de babás, sabe essas babás que vão nas casas e arrumam as coisas nas casas, principalmente quando as crianças estão aí deixando a casa de ponta cabeça? Você já reparou que essas babás geralmente atacam o problema que está naquele lá? Aonde? Aonde que elas vão? Logo de cara, no relacionamento entre o casal. Quando o relacionamento entre o casal está deteriorado, quando principalmente um está disputando com o outro, ou seja, os pais não se respeitam, as crianças não se respeitam e, obviamente, as crianças não respeitam os seus pais. E aí, essas crianças vão para a escola. Chegando na escola, essas crianças não vão respeitar os seus professores, porque, óbvio, se eu não vejo meu pai respeitando minha mãe, não vejo minha mãe respeitando o meu pai, se não há uma relação de respeito entre os dois, obviamente, como é que vocês querem que eu os respeite e como é que vocês querem que eu respeite, inclusive, os meus professores? A criança aprende a viver a religiosidade no seu próprio lar. Aliás, assim, né, vou reforçar de novo a ideia. Viver religiosidade não é simplesmente orar, é viver realmente o amor, é esforçar-se para viver o amor e fazer aquilo que é o certo. É viver em harmonia, é ensinar dentro do próprio lar como é importante uma convivência pacífica, harmoniosa. Se no lar você faz isso, quando você chega no seu trabalho, quando os seus filhos chegam na escola, por exemplo, com certeza eles vão viver isto. Aí você vai dizer, bom, Marcos, mas é fácil falar, né? Mas como é que esse esforço, como é que eu tenho que me esforçar? Será que a Aceite Unê realmente dá alguma dica aí para eu poder me esforçar? Há algum método para eu fazer esse esforço e poder expressar esse meu amor? Bom, lógico que há algumas maneiras de a gente chegar lá. Antes de passar esta dica para você, eu quero ler um trecho aqui que está na página 97. Bom, aqui o professor Masaharu Taniguchi diz, na página 99, ele diz o seguinte, a verdadeira iluminação do lar é consequente da felicidade da família que busca o aprimoramento espiritual. Olha só, né? A verdadeira iluminação, a verdadeira felicidade no lar está justamente na busca daquela família que procura viver preceitos espirituais dentro da sua vida. E para isso, então, como nós já falamos, exige um determinado esforço. Aí a pergunta é, você realmente deseja viver uma vida de real valor? Sim ou não? Se a resposta for sim, a gente vai continuar. Ou seja, se você deseja viver uma vida de real valor, significa que você deseja sair daquela posição de que eu estou certa, o outro está errado, ou eu estou certo, ela que está errada, abrir mão desta sua postura, que muitas vezes é arrogante, e realmente procurar, tá bom, como é que eu posso observar coisas boas que existem no meu marido, coisas boas que existem na minha esposa ou nos meus filhos, e realmente ver isto e valorizar isso. Perceberam a expressão? Valorizar aquilo que é bom e maravilhoso nas pessoas que estão no meu lar. Porque muitas vezes, como eu disse anteriormente, quando você entra numa rotina, você acaba se apegando aos pequenos defeitos e deixando de ver e de valorizar as pequenas, mais importantes virtudes que tem nas pessoas que convivem com você no seu lar. Outro dia eu vi um negócio interessante, um casal arrumou uma briga e se separou porque o homem tinha a mania de chegar em casa e pegava um copo de água, logo que ele chegava, ele punha lá a aguinha, tomava a água e deixava o copo sujo em cima da pia e saía. Aí a mulher chegava, olhava aquilo, no começo, tudo é amor, né? Ai, que lindinho, vou lavar o copinho para ele, esse meu amor querido e amado, maravilhoso. Mas aí passa 1 ano, passa 2 anos, aquele copinho começa a tomar um formato de um balde, né? Já não é mais um copo, parece um balde, e a pessoa começa a guardar aquela raiva, esquece todas as qualidades que o marido tem e, de repente,
começa a ver aquilo e aquilo vira, na verdade, um grande defeito. Como não há mais diálogo, muitas vezes a pessoa vai guardando e numa briga solta, explode com aquela pessoa. Interessante que às vezes dentro do lar a gente fala coisas para o nosso cônjuge que jamais falaria para uma pessoa que nós não tenhamos assim essa intimidade, né? Então a intimidade também às vezes acaba fazendo com que a gente diga coisas que não falaria para um amigo, por exemplo, ou para um chefe, e etc, etc, né? Isso então nos afasta, na verdade, afasta a religião do nosso lar. Então, outro dia conversando com uma moça, ela me disse o seguinte: olha, eu estou aprendendo a Seichonoye e eu estou realmente vivendo a Seichonoye no meu dia a dia, mas o meu marido, nossa, esse aí não tem jeito não. Então eu vou fazer a minha parte, eu vou aprender o ensinamento para praticar na minha própria vida. Eu olhei bem para ela e disse: olha, você está equivocada naquilo que você está falando, porque veja você, a arrogância, né? Eu estou aprendendo, ele não. Isto não é viver a religião, porque a pessoa ainda acha que vai lá numa reunião da Seichonoye, aprende as coisas e está assim, vamos dizer assim, de bem com a vida ou de bem com Deus. Mas essa não é a nossa visão. Então o que eu recomendei a ela, e é aquela dica que eu fiquei de dar para você, eu pedi a ela para escrever as qualidades do marido dela. Você pode fazer isso para a sua esposa, num caderno. Um diáriozinho, que pode ser de elogio, ou um diário em que você registre as coisas boas do seu marido e pedir a ela para ela ir falando. Olha, você diz que o seu marido não vive a Seichonoye no seu lar. Pergunto, ele é um cara que deixa a sua casa e vai beber com os amigos, etc. Não, sai do trabalho e vem para casa. Isso você acha que não é viver a religião no lar? Ele por acaso sai por aí gandaiando e dá trabalho para você com mulherada, etc. Não, isso ele não faz. Ele é uma pessoa super presente. Isto não é viver a religião no lar? O seu marido faz... E fui denominando várias coisas e ela foi ficando cabisbaixa e dizendo: puxa, ele tem tantas virtudes e eu estava achando que eu que era a virtuosa. Isso vale para os homens também, viu? Então, se você for escrevendo, aí que é o esforço em amar. Se você for escrevendo as coisas boas e belas que você tem na sua vida, as características boas dos seus filhos, dos seus netos, do seu marido, da sua esposa, se você escrever isto, registrar isso num caderno e todos os dias ler, e aí como o professor Masaharu Taniguchi, expressar isto em palavras, o que está escrito aqui no livro, expressar tudo isso em palavras: olha, você é maravilhosa, você é uma pessoa prestativa, você no seu trabalho é fantástico. Se você começar a expressar isso de forma clara, sem medo de ser feliz, com certeza você estará vivendo a religião no seu lar. Não é fácil? É ver as coisas boas do outro, escrever estas coisas boas, expressar essas coisas boas em palavras, e isto significa, então, viver a religião no seu lar. Eu quero mandar, então, um grande abraço a você que assiste o programa da Seichonoye, um especial também a você que ajuda a manter o programa da Seichonoye na TV, os nossos queridos mantenedores, que muitos se tornaram mantenedores, ligando para a gente no 0800 770 2600. Você pode ligar para a gente, pode também pegar informações a respeito da Seichonoye, ou então tornar-se um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Bom, eu vou deixar aqui um grande abraço no seu coração e dizer para você, se existe um lugar que você deve realmente viver a religião, este lugar é o seu lar. Muito obrigado. Marque em sua agenda, no celular, num bilhete, na geladeira, enfim, ache um jeito de lembrar de ligar a TV quando nós voltarmos, porque é para você que é feito com todo carinho o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação. E olha, temos de ser eternos noivos da esperança, viu? E orar é se casar todo dia de novo com a alegria de viver. Então, para iluminar o coração, vamos ao nosso momento de oração. Muito obrigado pela sua companhia. Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida.
Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo. E assim, a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência.